Você estava falando da linha fina. Eu me lembro, né, inclusive naqueles cartões, né, que o tatuador distribuía, né? Tinha linha fina. Linha fina, fazia questão. é verdade. E anos depois, né, já tem um tempo, a tatuagem old school, aquela com as linhas mais grossas, né, e desenhos clássicos, voltou à moda. Sim. O que você achou disso? O que você acha disso? E quais são os estilos de tatuagem? Só para elucidar aquela pessoa que é interessado, o cara que nunca entrou no ateliê, e também os tatuados que não sabem definir qual estilo cada tatuagem tem. O que aconteceu ao longo dos anos? Né? A tatuagem que a gente chama old school, né? E a tatuagem fine line, linha fina. A tatuagem que o pessoal hoje em dia, né, se inspira, né, que é as tatuagens antigas, né, daquelas tatuagens que ainda as fotos são em preto e branco, elas têm uma característica. Elas têm a linha espessa, a linha grossa. O que acontece? A tatuagem, na época que foi feita... Por que a linha era grossa? A linha, aí é que está o grande diferencial. A linha não era grossa. A tatuagem ela não era feita com a linha grossa. A tatuagem, eu vou citar um exemplo do mais old, quem não conhecer, não ouviu falar, é melhor mudar de profissão. Sailor Jerry. Se você olhar as tatuagens do Sailor Jerry feita na época, quando ele era jovem, ela era o que a gente chama de traço de 5. É uma linha razoavelmente fina, mas não era um fine line, como eu vou falar mais para frente hoje em dia. O que acontece? Como eu falei antes, a pele ela não é estática, a pele ela não permanece a mesma coisa. Você faz uma tatuagem hoje, daqui a 5 ou 6 anos, a tatuagem, você pode notar que a tatuagem, o traço ele sempre esparrama um pouco. Então o que acontecia? A maioria dos velhinhos que aparecem com as tatuagens old school são tatuagens feitas há 40 anos atrás. As minhas tatuagens todas foram feitas com fine line. Se você olhar agora, você não vê linha fina. Por quê? O meu corpo, o efeito da bola de encher. Aquilo que eu falei, você enche, a linha esparrama. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a tatuagem ela não é feita com traço largo. O que acontece? O pessoal que se dedica à tatuagem old school, ao longo dos anos, ao longo de 15, 20 anos, vai ver a sua tatuagem completamente deformada, porque ela já é feita com um traço espesso, com um traço largo. Você tem o traço bold com uma certa limitação, que é o bold line, que é o traço largo, que é o que aproxima uma tatuagem old school. Sendo que a tatuagem old school ela não tem só como característica old school os traços. Você tem as cores também. Na época, eram 5 cores. Era o vermelho, o amarelo, o verde, azul, preto e branco. Então, quando você vê uma tatuagem com aquele desenho, caravela, onça, com laranja... O sombreado não era tão usado, não existe. O sombreado antigo era retículo, era reticulado. Não existia rosa, verde claro, amarelo clarinho. Hoje em dia... eu tenho uma coleção de 300 tonalidades de cores que eu ganhei de presente. 300, imagina, 300 tonalidades. Na época, eram 5 cores. Então, por exemplo, eu já participei como jurado em algumas convenções e a maior dificuldade que tinha era fazer entender ao artista que aquela tatuagem não era old school. Mas olha, é uma moça de circo, é uma caravela, mas a cor, não existe essa cor no old school. Então quando o tatuador... tudo bem que o cliente é quem manda. Sim. Mas geralmente o tatuador deveria sugerir ao cliente que quer fazer uma tatuagem old school adotar essas cores da época também? Olha, eu acho que o tatuador ele deveria sim orientar. A função do tatuador dentro de um estúdio de tatuagem, ainda mais para uma pessoa leiga, né, em termos de artísticos, ele tem obrigação, na minha opinião, de orientar. Se a pessoa chega no estúdio querendo fazer uma tatuagem old school, e a pessoa escolhe um desenho multicolorido com vários tons de cores, cabe ao tatuador falar que se ele entrar com aquela gama, né, com aquele shading, com aquele degradê, aquele multicolor, vai descaracterizar o estilo old school. Assim como, por exemplo, citando um outro exemplo, o que é uma tatuagem preto e branco?
A tatuagem preto e branco não é uma tatuagem... É preto e branco, não é uma tatuagem preto e pele. Né? O que é a tatuagem preto, branco e cinza? Entende? A tatuagem preto, branco e cinza é tribal. O polinésio é tribal. O polinésio não é tribal. O polinésio é polinésio. Entende? O tribal, ele tem uma cara, ele tem uma característica, ele tem uma origem, que se chama Léo Zulueta. Ele é o introdutor do tribal. Formas geométricas. Qual é a nacionalidade dele? Neozelandês. Neozelandês.